Sobre o jovem místico, qual seria o seu esporro? Eu quero treta. Treta você vai arranjar lá no escafundó do Judas. Não quero treta, não. Apesar de que a treta sempre vem. O esporro do jovem místico tem um monte, mas ao mesmo tempo não. Tá? É assim, fase de jovem místico é totalmente normal. Todo mundo já passou, eu já passei. Tá? E quem vai começar também vai passar. E tem gente que vai ficar durante anos no meio dessa fase de jovem místico. Tá bom? É a fase... Quem for, eu vou falar mal mesmo. É a fase emo da magia, tá? O jovem místico. Então, eu acho que o único ponto que eu teria para ressaltar sobre o jovem místico é a questão de... ouve mais o pessoal que já está no caminho, tá? Desconfie de tudo, pesquise bastante, busque mais de uma fonte, tá? Não aceita todas as verdades de prontidão. Em quesito de espiritualidade não existe verdade universal, concreta e imutável. Tá? Às vezes a verdade que a gente apresenta aqui é sobre a nossa prática, a nossa vertente. A verdade de outra pessoa pode ser diferente e está certa dentro da vertente dela. Ou às vezes a verdade de outra pessoa pode estar totalmente errada mesmo na própria vertente dela. Por isso que eu falo, desconfie, pesquisa, analisa. Tá? Sempre tenha o pé atrás e tenta aprofundar mais o seu entendimento sobre a situação. Então, ouve mais o pessoal mais antigo, tenta sondar um pouquinho mais antes de confiar na palavra de alguém, tá? Incluindo a gente aqui, né? Quer trocar um assunto, chama lá no Facebook, chama na página, para poder a gente ver, né, se realmente está batendo ali as coisas. E sejam menos arrogantes, tá? Muitas vezes a pessoa que é iniciante ali, é o jovem místico, ela busca muito alguém que passe mão na cabeça dela. Rolou uma tretinha aí recentemente num grupo, né? Eu participei lá sobre a questão de Goethe, né? Algumas pessoas aqui já estão cientes sobre o que aconteceu, mas eu vou mencionar isso em outro momento, provavelmente. Da pessoa que, assim, ela colocou uma questão que não tem embasamento nenhum no sistema de Goethe, na mítica da Goethe, e em lugar nenhum. Tá? Não tem essa questão de embasamento. Em resumo, ela quis saber se demons da Goethe foram humanos no passado, porque ela viu isso num site aí que é conhecido. Okay? Dentro da mítica, isso não existe. Tá? Dentro do sistema, também não. Ela fez uma confusãozinha ali. Okay? A questão ela postou no grupo, várias pessoas... Teve gente que zoou? Teve. Sempre tem. Teve gente que zoou pra sacanear, pra humilhar, teve gente que zoou pra descontrair, e teve muita gente ali que falou sério, tá? Falando que não. Ela teve não o tempo todo ali naquela postagem. O que ela fez foi dizer que todo mundo ali foi arrogante, foi sacana, foi cruel com ela, tá? Ela pegou, escreveu isso na postagem em outro grupo, que eu também tava, falando que todo mundo ali foi arrogante com ela, ninguém quis responder, todo mundo só maltratou. Mas o que ela estava buscando ali é alguém que confirme para ela, que eu não sei por que ela quer virar um demônio da Goethe, confirme que é possível um ser humano se tornar um demônio da Goethe. Ou que um deles foi um ser humano no passado. Tá? E dentro da mítica, dentro do sistema, não existe isso. Okay? O que ela confundiu foi outra temática aí que a gente vai abordar talvez em outro vídeo. Então sejam menos arrogantes, tá bom? Tenham paciência e especialmente não tenham pressa. Tá? Bruxaria, magia, são coisas que a gente vai levar até o fim da vida. Não é faculdade que você tem que cursar em 5 anos, senão você não consegue um emprego, tá? De medicina, por exemplo. Tá? Você vai levar isso pro resto da vida. Para toda a vida você vai estar estudando, toda a vida você vai estar treinando alguma coisa nova. Você vai ser literalmente o eterno aprendiz até o fim da sua vida. Porque se você fizer durante 3, 5 anos, 10 anos e você parou de aprender, você está no caminho errado. Okay. Fale para o povo da importância do oráculo dentro de qualquer manipulação mágica. Então, o oráculo ele é importante para te dar um direcionamento. Tá? A função do oráculo é o quê? Eu vou até fazer depois um vídeo sobre oráculo para poder soltar uns esporros aqui que tem dentro de mim, que eu sempre dou em todo mundo sobre essa questão oracular.
Mas qual é a importância do oráculo? O oráculo ele não te passa profecia imutável. Okay? O oráculo ele pega as entrelinhas ali de possibilidades do destino para te dar caminho. O que sai no jogo é qual dessas possibilidades, dessas ramificações, está mais viável dentro da conduta que está sendo tomada. Tá? Então, você está sendo um cuzão. Sim, gente, eu vou falar palavrão pra caramba às vezes. Você está sendo cuzão no teu relacionamento ali, com o teu namorado ou namorada. Tá? Você está sendo o pior tipo de pessoa da vida dela. A maior probabilidade que tem ali no oráculo é que você vai se separar. Quando você tem essa previsão ali jogada na tua cara, para ver se você toma vergonha nela, você tem a opção de seguir em frente, tá? Ignorar tudo aquilo, ou você pegar essa informação e tentar mudar a situação. Ok? Então, o oráculo ele vai te dar um direcionamento dessas entrelinhas que a gente ainda não tem como saber. Qual é a importância dele na manipulação mágica? Vou dar um exemplo. As pessoas têm mania de achar que magia é muito óbvia, o modo como ela funciona, tá? Sei lá, eu quero separar alguém, um relacionamento, eu vou fazer o relacionamento esfriar, a pessoa sentir atração sexual por outra, sabe? Eu vou atacar diretamente nesse ponto. Às vezes não. Tem um texto lá na página do Covil que eu falo sobre isso. Às vezes não vai ser tão direto, ok? Por exemplo, eu sempre abordo muito essa parte. Você está querendo entrar num relacionamento, você acha que é essencial ali na sua vida ter outra pessoa, tá? Compartilhar os seus momentos com uma outra pessoa, ter uma troca de carinho, de amor, ok? E você não consegue. Você chega pra mim e fala, Artenis, eu quero arranjar alguém. A minha conduta geralmente é o quê? Eu vou fazer um ritual de amor próprio contigo. Por quê? Amor próprio é um troço que é muito difícil, tá? Tanto quanto autoconhecimento, amor próprio é muito difícil da gente conseguir e tem que ser treinado e treinado novamente várias vezes. A gente tem que estar sempre analisando para ver se ainda está dentro dessa linha, tá? E vai mexer com tudo na tua vida. Eu faço ritual de amor próprio como genérico, mas o que eu sempre falo é o quê? Gente, passa pelo oráculo, ok? Porque ritual de amor próprio é genérico porque todo mundo precisa, né? Nossa sociedade está ferrada da cabeça. Mas eu falo, passa por um oráculo. Por quê? O oráculo ele vai te dizer o porquê que você não está conseguindo alguém. Então, às vezes, o oráculo fala, olha, o que está faltando em você é ter mais confiança. Então, às vezes, você não vai precisar de uma prática mágica direta naquela situação. Você não precisa de abertura de caminho. Às vezes, você não está precisando trabalhar tanto assim no teu amor próprio. Né? O que você precisa é trabalhar a tua autoestima. Tá dentro do amor próprio, tá. Mas você precisa ter mais confiança. Ou às vezes você precisa ter mais conteúdo. Quantas vezes vocês já não se depararam com alguém que era super sexy, você olhava, né, sentia tesão pela pessoa, mas quando ela abria a boca para conversar, você desanimava. Ou então você, sei lá, teve um caso ali com a pessoa, né, teve um encontro, vocês estiveram ali, transaram e tudo mais, e depois disso você não quis mais contato. Né? Você só marcava ali um fast foda, como a gente fala, né? Só chegar, transar e ir embora. Por quê? A pessoa ela é sem conteúdo, ela não é na mesma vibe que você. Então, às vezes, o que você precisa não é fazer um ritual de abertura, de caminho para o teu amor. Não é ritual de amor próprio. Às vezes, você precisa quebrar uma magia que lançaram para você. Estão bloqueando o teu caminho. O oráculo ele vai fazer isso. Ele vai chegar e falar, olha, o que está acontecendo aqui é que tem aqui envolvimento de feitiço, tem bloqueio de caminho e saiu também a utilização de magia por outros. Logo, se você fizer um ritual de abertura de caminho, não vai adiantar. Você precisa fazer um ritual de quebra. Então o oráculo ele serve para direcionar melhor o ponto. Tá? É a mesma coisa do médico que pede para você fazer o exame. Ele pode chegar e ali fazer uma consulta geral, né, fazer o clínico geral, fazer uma consulta, conversar e te medicar como paliativo com base nas informações que ele tem e que são equivalentes a algum tipo de sintoma de alguma coisa que ele conheça. Porém, se ele tem uma dúvida ali, ele vai pedir um exame para que o tratamento ele seja mais efetivo. Então, o oráculo ele vai te ajudar muito nessa situação. Tá?
Mil palmas pelo seu posicionamento sobre Exu. Já passou do tempo de se desmistificar tais crenças. Valeu, Naila. Sempre que der, a gente está tentando desmistificar, porque é o que a gente fala aqui no Covil. A nossa intenção é ajudar. Entendeu? Se eu não puder ajudar, eu prefiro que você siga o seu caminho do que a gente continuar forçando. Tá? A questão de auxílio espiritual ela é igual ao relacionamento. Não adianta ficar, né, sabe, tentando colar caco e tentar fazer parecer que é novo e que é viável. Uma hora não vai ter mais o que costurar, não vai ter mais o que colar ali. Se deu a hora, deu. É melhor ir cada um para um lado, porque quanto mais forçar a barra, pior. Né? Como o pessoal fala. Relacionamento é igual cagar. É igual você ir no banheiro. Tá? Se você forçar, dá merda. Então vamos lá. Não existe UFC no Orum. Porque o pessoal não entende a mítica. O povo não entende que a mitologia, as lendas, elas vêm com embasamento moral. Muitas vezes elas vêm com uma história social, né, uma história sociocultural ali, uma coisa que realmente aconteceu, uma história política que aconteceu e que é retratada ali, dentro dos tabus da época, dentro dos entendimentos mistificados da época. Entendeu? Ou ela retrata um acontecimento de fato, ou ela vem trazer uma moral, ou às vezes ambos. Tá? Muitas vezes a mitologia ela não é literal, ok? Ela não é literal, não é que, sei lá, Atena foi parar junto com Aracne no meio lá da cidade, ficou costurando e fazendo campeonato de crochê para ver quem era melhor. Não é que aconteceu isso, ninguém viu, entendeu? É só um contexto mítico. Senão vocês não são diferentes de evangélico que acha que Jesus existiu. Porque assim, você pode ter a crença em quesito espiritual, tranquilo. É o que eu falo, eu não vou questionar a fé. Mas quando você fala que historicamente aquela figura existiu e não há comprovação sobre isso, você está errado, até que alguém prove que você está certo. Ok? Todos esses atritos mitológicos nada mais eram do que disputas intertribais. Nana era da Omé, não tinha tecnologia do ferro e os Yorubais já tinham. Invadiram, tomaram e venderam os vencidos. Exatamente isso. Como a Torre colocou ali. São míticas embasadas em situações políticas, situações que realmente aconteceram. Só que a história fica muito melhor quando você aumenta um ponto no teu ponto. Então, né, dá mais veracidade você colocar um aspecto divino, né, ou você associar ao espiritual aquilo que você não consegue comprovar e entender no todo. Então, por isso que existe a mitologia. Com o crescimento rápido do Islã na Europa e do evangelismo na América do Sul, você acha que nossos netos terão que fazer bruxaria escondidos na mata que nem na Idade Média? Eu acho que é bem difícil responder isso. Porque assim, o evangelho ele cresceu... Eu não sei sobre a questão, eu não estou atualizado sobre a questão do Islã na Europa, mas eu vou levar em consideração que está bem parecido com a questão evangélica aqui na América do Sul. Ela tem um número grande de adeptos, mas a força não é esmagadora como, por exemplo, a Igreja Católica na Idade Média. Tá? E isso, felizmente, eles não conseguem porque eles não são unidos. Tá? A Igreja Católica, né, ali, todo o sistema do Vaticano, ele é organizado com uma finalidade só. Ele tem um líder, tem um grupo hierárquico e ele é as igrejas que correspondem ali a essa hierarquia de grupo. Na igreja evangélica não tem, entendeu? No catolicismo da Idade Média você tinha todo um preparo, tá? Você tinha todo um preparo, isso eu incluo a lavagem cerebral que era feita nos sacerdotes da época. Então você tem uma estrutura ali forte, unida, ela tem uma base ali de coerência dentro dela. Na igreja evangélica não, qualquer um abre. Se eu quiser eu posso, sei lá, se eu arranjar uma casa maior, eu posso abrir o Covil de Jeová, por exemplo. Porque ela não tem estatuto, qualquer um abre. E geralmente tem treta de uma igreja para outra. O meu é maior que o seu, vem provar. É sempre assim, entendeu? Dentre eles mesmos. Então eles não conseguem, pelo menos até o momento. Eu espero que eles não vejam esse vídeo para saber qual é a merda. Mas até o momento eu acho que eles não conseguiram
porque eles não têm uma estrutura coerente. Uma com a outra, ela não é coesa, ela não é unificada. Então, acho que só por causa disso que ainda não chegou, mas realmente tentar entender o que pode acontecer daqui a um tempo tá complicado. Porque, em parte, a gente achou que estava progredindo, né? Tendo mais direitos de igualdade para negros, para pobres, para povo LGBT, né? Tava ali arrumando para isso e agora a gente está tendo que debater com pessoa que acha que a Terra é plana, que vacina tem chip, sei lá, Illuminati dentro, microchip. E agora, né, as pessoas falando, querendo dar voz de liberdade para nazismo em rede social. Então eu acho que eu não, sinceramente, eu tô mais perdido do que filho de puta em Dia dos Pais. Eu não sei para onde vai. Tá um retrocesso, não vou dizer grande, mas tem muita coisa voltando aí, a gente tá sem saber qual vai ser o dia de amanhã. Mas eu espero que não, né? Quais os planos futuros imediatos para o Covil? Então, o plano futuro imediato é a gente ter mais vídeo aqui no canal, tá? E ter uma... Porque assim, o vídeo, tecnicamente eu vou ficar obrigado, né, a ter uma frequência maior de interatividade na rede social. O Covil ele não tem tanta visibilidade assim por falta de alguns recursos. Né? Teve muita coisa que aconteceu, muita mudança de casa. Né? Quem me conhece sabe que minha trajetória de vida é como se fosse cigano. Eu mudo de casa o tempo todo. Né? Agora eu pretendo, espero que fixe nessa daqui mesmo, né? Durante um bom tempo. Então, a gente não tem eu não tenho como te dizer um projeto imediato, a não ser o próprio canal e uma frequência um pouquinho maior na página, tá? Mas a princípio a gente tem eu tenho que falar com alguns contatos, tá? Incluindo falar com o pessoal lá, a tia Zelda, que é a irmã lá na torre, sobre alguns projetos que a gente quer fazer em parceria também. Então tem projeto em parceria, né, para vir, tem o workshop que a gente vai abrir, tem, não sei se curso online, tá? Eu sei que as aulas do Covil elas vão ser online, mas tem todo um processo ali de admissão, ok? Porque aí você não vai estar sendo uma pessoa externa que pega uma aula ali do Covil. Você vai estar como um membro interno do Covil. Então tem condutas para a gente seguir, a gente tem o nosso calendário, a gente tem as coisinhas, as matérias, né? Então tem todo um processo ali de admissão que a gente faz. Tá? Por isso que o Covil ele foi reestruturado, para a gente poder peneirar um pouquinho melhor a compatibilidade entre o que as pessoas anseiam e entre o que a gente pode oferecer. Tá? E depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, talvez em outro vídeo.